Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou um homem feliz. Vocês são dois homens felizes. Eu nem estou sem palavras, viu? Porque a cara de pau desse Delcídio Amaral, desse André Esteves, quer dizer, não tem limite, né? Não tem limite, não tem limite. A frase da Carmen Lúcia é muito boa, né? A frase da Carmen Lúcia. E aí é o seguinte, agora, se havia alguma possibilidade de melar a Lava Jato no STF, eu acho, tendo a crer que agora acabou, né? Porque Melou a Mela Jato. Melou a Mela Jato. melou a Mela Jato. Encheram-se de brios os ministros, né? Eles vão fazer, eles vão admitir que podiam sofrer a influência do Delcídio Amaral para liberar o Nestor Cerveró, que fugiria para a Espanha por Paraguai, pegando o aviãozinho particular do André Esteves. Olha, a gente noticiou lá atrás, inclusive fomos os primeiros a noticiar, por que não estava saindo a delação do Cerveró, né? E justamente ele tava, o que tinha de informação é que ele estava querendo proteger alguns, entregar outros e etc. Pelo visto, ele usou isso agora a favor dele, né? Porque com o filho gravando essas conversas e tudo, ele provavelmente deve ter colocado na mesa isso, ainda não deu tempo da gente apurar, mas deve ter colocado na mesa para negociar com o Ministério Público a delação, né? É um material... Negociar entregando todo mundo, né? Negociar entregando justamente o plano de fuga, né? Eu sou favorável a que o Nestor Cerveró seja eleito o homem de visão do ano. Olha, tem umas piadas infames aí. A gente ridicularizou o Nestor Cerveró aqui. Eu pus os meus filhos com a máscara do Nestor Cerveró no Carnaval de Veneza. Na época eu disse que se ele delatasse essa gentalha, essa quadrilha, essa orcrim, eu faria uma estátua dele aqui na minha biblioteca. Será cumprido, porque esse homem... Vai ser de quê? Vai ser de cera, Diogo? Vai ser de figurinha. Uma estátua viva. Ele pode vir para cá, ele não tem que fugir pelo Paraguai. Ele pode vir para cá, eu hospedo o Nestor Cerveró aqui. Ele pode passar o tempo que quiser, acampado na minha sala. Ele pode fazer o que quiser, porque obviamente um homem que sabe muito. Ele estava lá porque foi colocado pelo PT, pelo Delcídio Amaral, e pegou o esquema desde o comecinho, né? O caso Pasadena, que foi o primeiro a estourar antes da Lava Jato, foi o primeiro caso a se tornar um escândalo público dentro da Petrobras antes da Lava Jato. Esse pode ser revelado nos detalhes pelo Cerveró. O Delcídio é muito importante nisso aí, porque ele não é só líder do governo, né? Ele é um cara muito ligado ao Lula, né? Muito ligado ao Bunlai, ao Zeca do PT, a toda aquela turma lá do Mato Grosso do Sul. Ex-funcionário da Petrobras. Funcionário da Petrobras. Ele há muito tempo, né? Ele trabalhou por muito tempo, né? Ele está na Petrobras há muito tempo, conhece a Petrobras há muito tempo. Trouxe para o estado dele lá atrás o Paulo Bernardo, né? E a Gleisi, para trabalharem no governo lá, antes, né, deles irem depois fazer toda a trajetória deles no Paraná. Então, assim, o Delcídio é um sujeito muito importante, quer dizer, o fato dele estar na liderança do governo é só o reflexo disso, né? Ele é um cara que está dentro desse esquema até o pescoço, conhece todo mundo, tem relação com todo mundo, Cláudio. O importante ele era o responsável pelas nomeações, quer dizer, se havia uma organização para colocar homens-chaves que cumpriam funções de arrecadação de propina dentro da Petrobras, ele foi o braço do PT para colocar aquela gente ali dentro. Exatamente. Pereira. Ele é um cara que está lá em cima. Em relação ao Delcídio, há dois aspectos que a gente precisa chamar atenção. Primeiro, ele ficou fora da lista de investigados, porque o Janot considerou vagas
as acusações contra ele não eram vagas. Eram do Paulo Roberto Costa, as primeiras, né? Exatamente, mas não eram, já desde então já não eram vagas, essa é a verdade. As pessoas ficaram muito, o pessoal da Lava Jato, outros políticos ficaram muito impressionados com isso. Uhum. E a outra coisa que me interessaria saber é como é que o André Esteves obteve a delação do Cerveró. Ele pode ter obtido diretamente, pagando, né, ou pode ter obtido através do Delcídio. Porque se o Delcídio achava que podia matar no peito no STF, é porque talvez ele tivesse acesso a essas delações premiadas por outras, até por gente graúda dentro do STF. Então, essa é uma questão central também nessa história. Se a justiça quer realmente esmagar a organização criminosa, tem que descobrir como é que o Esteves e o Delcídio obtiveram essa delação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles podem ter obtido até através do filho do Cerveró, que pode ter sido na simulação de que havia uma negociação entre eles, mas você tem toda a razão, quer dizer, isso tem de ser esclarecido. Porque isso foi parar na mão do Nestor Cerveró, foi parar na redação da Veja, e estava circulando essa delação, não se sabe por que caminhos, e isso vai ter de ser investigado, averiguado, porque tem a ver com a Operação Mela Jato, né? Quer dizer, se o STF quer limpar o terreno de toda a sujeira, de todas as suspeitas, não basta o Toffoli declarar que são infundadas as suspeitas contra o STF, tem de demonstrar isso. Eles demonstraram mantendo a prisão do Delcídio, mas eles vão ter de demonstrar fazendo limpeza sobre ele. Só para deixar para o leitor didaticamente, se ele não leu os nossos posts, o próximo passo agora, a Constituição prevê que, uma vez decidido pelo STF, a coisa vai para o Senado, porque são senadores que decidem se o Delcídio continuará preso ou não. Quer dizer, essa cláusula foi feita para evitar arbitrariedades contra senadores, deputados, contra a democracia, enfim, né? E agora pode servir para blindar. Eu quero ver como é que vai se comportar o Senado. Eu também. Porque a Orfrim está instalada no Senado. Eu quero ver o Renan Calheiros. O Renan Calheiros era um dos intermediários, segundo o próprio Delcídio Amaral, para exercer pressão no STF. Agora, como é que vai votar o Renan Calheiros? Ele não vai votar, obviamente, mas como é que ele vai manobrar essa votação? Ele também, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, né? Ele também, assim como o Lava Jato, tem de mostrar uma hombridade. O Renan Calheiros... Ele não tem. Não, mas pois é. Olha. Exatamente por isso. A prova será agora. E até porque tem o Delcídio envolveu também o Michel Temer. Né? Então, assim, o próprio Michel Temer vai fazer uma pressão muito grande para tentar se livrar dessa pecha, né? Porque até agora o Michel Temer tem conseguido autorizando a manutenção da prisão do Delcídio. Aproveitando que você falou do Temer aí, Cláudio, o Delcídio Amaral, ele é um sujeito que, até porque ele não é um petista da Gema, né? Ele passou já pelo PSDB. É um sujeito que circula muito bem, como se falava antigamente nos jornalistas, se escrevia, circula com desenvoltura, né? Eu nunca ouvi de nenhum senador, né, ou deputado, enfim, é sempre o Delcídio, mas assim, tratado até com certo carinho, entendeu? E é este vagabundo, né? Olha, agora, ele é uma espécie de Palote, né? Ele é uma espécie de Palote. Ele tenha sido PT, ele sempre circulou bem. Sempre. São os personagens que a gente sempre mais detestou, né, Marinho? Ele tem esse carinho, né, que ele tem, que a classe política tem com ele, também se percebe na imprensa, né? Ele sempre tratou muito bem os repórteres, especialmente os setoristas, né, de Congresso ali e tudo, e que a gente percebe nesse primeiro impacto alguns deles assim nem como se referir ao Delcídio. Mas é normal, é natural esse tipo de coisa. Eu queria saber do Mário o seguinte, Mário, você se arrepende de ter ido tomar um cafezinho lá com o André Esteves, não?
para aquele alinhamento. Você tá falando uma coisa que é absurda. Eu não fui tomar café com o André Esteves. Não, eu estou brincando com você. Você lembra que a gente fez aqui? Porque o André Esteves. Não, porque você falou aqui na reunião de pauta. Você esqueceu, eles fizeram um convite que queriam conversar, tomar um café, lembra? O André Esteves, quando nós começamos a falar do BTG, que fique muito claro, a assessora de imprensa dele me ligou. Isso. 2 vezes. Uma para me convidar para almoçar com o Pércio Arita e o André Esteves, porque eles gostariam de explicar, e eu disse, olha, eu na minha vida profissional, eu nunca fui tomar cafezinho, essas coisas, não é uma coisa que me agrada, esse tipo de coisa. Vocês têm notícia, eles passam e pronto, né? E a outra vez foi o tal do cafezinho. Não, olha, dessa gente eu quero dizer, graças a Deus, eu tenho uma coisa também interna que é alergia a dinheiro. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu sou povo. Assim, às vezes que eu tentei, assim, acho que quero ganhar dinheiro, nunca deu certo. Eu tenho uma alergia, o dinheiro tem alergia a mim. Né? Enfim, Sobre tudo isso, eu acho. A você, a mim também. Eu acho que há uma incompatibilidade cruel. Não, e olha, ontem a gente falou aqui do Chaim, que teve um banco, né, que foi utilizado, esse banco foi utilizado muitas vezes pelo PT. O que se percebe, enfim, embora a prisão do André Esteves esteja relacionada a essa questão da obstrução à justiça, se a investigação ela for adiante em relação ao Lava Jato, em relação a tudo, o Diogo botou de manhã, lembrou até que ele é citado pelo Marcelo Odebrecht, e o banco, o BTG, ele está em tudo, né? Ele comprou os ativos a baixo custo na África, né? Os ativos da Petrobras, ele está em grandes negócios do governo, aonde tem grande negócio, ele está dentro. Então, assim... Só para situar o nosso espectador leitor, é importante dizer que são 2 lava-jato, né? Essa que prendeu o André Esteves é aquela de Brasília. A de Curitiba deve ter um calhamaço assim sobre o André Esteves. Exatamente. E o BTG, ele cresceu rapidamente, cresceu justamente nessa esteira aí do governo do PT. Bom, as negociatas estão aí, vão começar a surgir. A gente já denunciou várias coisas aqui, né? E assim como aconteceu com o Chaim, como aconteceu com o Bulay, daqui a pouco essas coisas começam a vir à tona. Bom, é um dia importantíssimo, porque foi decapitado o PT no Senado, mas como a gente disse, é muito mais do que isso, e foi revelada a tal da Operação Mela Jato, e ela foi abatida graças às revelações desse filho do Cerveró, que foi muito antenado, muito inteligente, fez a coisa certa. E é engraçado, né, ver essa gente caindo em armadilha tão banal, né? Que é algo que é o telefone, né? Que é a gravação. Não sei se foi gravação ambiental, se foi gravação pode ter sido até ambiental. Eu me perguntei também, eu estava escrevendo lá, eu falei gravação telefônica ou ambiental? Como eu não sei, eu não escrevi. Mas tanto faz. Essa gente acha que, obviamente, o Nestor Cerveró tem um histórico de recebimento de propina. Então, quando você lida com um bandido, um corrupto, você acha que ele vai se vender por dinheiro sempre, em qualquer circunstância, como fazem os petistas. Mas, às vezes, não convém, ou às vezes... Porque o preço da liberdade... é duro. Tem um preço maior do que o preço da liberdade. Duro, Nestor Cerveró. Está doente, está no cárcere, doente. Essas coisas começam a pesar depois de um certo tempo, depois de um certo ponto, elas começam a pesar. E nesse caso pesou. E o filho fez a coisa certa, Bernardo Cerveró. E eles colocaram, essa operação acabou também colocando o STF aí numa posição bem, né? Vocês comentaram logo no início da reunião, e é importante enfatizar. Quer dizer, como é que fica agora o ritmo dessa investigação no Supremo, né? Que vinha aí sendo tocada em banho-maria,
né, sem muita vontade, né? Talvez o negócio de Pasadena cai direto no Lula, né? Existem, pela matéria da Veja dada 2 dias depois da última reunião do Delcídio com a banda criminosa dele, a Veja publicou a delação premiada, ou parte da delação premiada do Nestor Cerveró, em que ele faz 2 acusações diretas contra o Lula, num esquema de propinas com Angola e, sobretudo, com Pasadena. 4 milhões de dólares roubados em Pasadena. Pasadena envolve diretamente a presidente do Conselho da Petrobras, Dilma Rousseff, que assinou os documentos. Então, além de tudo, traz à tona o tema mais explosivo, a gente já tinha citado isso, mas traz à tona o tema mais explosivo assim, no imediato para esse bando de canalhas. Bom, se a gente tem tempinho aí, a gente ontem foi muito rápido, a gente não mencionou, no final do dia publicamos uma notícia importante que foi colocada ali no próprio despacho do Moro, né, da Receita Federal, ter quebrado lá o sigilo da empresa do Ronan Maria Pinto, confirmando, né, pela primeira vez, quer dizer, não é mais uma tese do Marcos Valério, a Receita confirmou que parte do dinheiro ali daquele empréstimo, justamente os 6 milhões, foram sim parar na conta da empresa do Ronan. Então, toda aquela história, tudo que o Valério disse. Isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável, porque até apontado como chantagista do PT, quer dizer, contra o PT, né? Que fez chantagem contra o Lula, Gilberto Carvalho, José Dirceu, no caso do Senado Celso Daniel. Uma nojeira e que, coincidentemente, é uma coincidência, pura coincidência, foi a segunda notícia que eu publiquei, a primeira foi repercutindo o documento que você encontrou, Cláudia, a segunda é que o Ronan Maria Pinto foi condenado ontem. Enquanto o Bunlai estava sendo preso, o Ronan Maria Pinto foi condenado a 10 anos de cana por ter comandado, articulado esquema de propina. Fico imaginando se vão abrir o que falta para reabrir o caso, né? Porque eles têm que reabrir o caso, eles têm de conversar com o Marcos Valério. É necessário conversar com o Marcos Valério. É óbvio que ele não pode obter um desconto de pena a essa altura, mas o que o Marcos Valério pode conseguir, por exemplo, é salvar a própria vida, porque no cárcere, na prisão, ele está ameaçado. Ele pode deixar de ser pancado na cadeia. Será que não pode ser pleiteado uma regressão da pena ali, alguma coisa? Eu imagino que ele possa obter algum benefício. Acho que ele pode até obter algum benefício. É importante que se ouça e é importante que se reabra esse caso. Mudou muito o conceito, é importante que se diga que naquele momento em que ele tentou, em 2012, quando ele tentou a delação premiada, embora já condenado, o Ministério Público Federal rejeitou, não quis reabrir o caso, né, já havia muito desgaste em relação ao mensalão, a todo o julgamento do mensalão, mas a gente já tem exemplos agora na Lava Jato de pessoas condenadas, réus condenados, que conseguiram negociar a delação depois da condenação. Se tudo que ele falou ali e aquilo era uma proposta de delação, significa que ele tem muito mais detalhes. Foi melada pelo STF. Exatamente. Foi melada pelo STF. O STF não teve vontade de ouvir o Marcos Valério, na verdade. Não teve. Mas aí você tem que entender que as circunstâncias, assim, não querendo dar um desconto, né? Mas as circunstâncias ali eram o julgamento do mensalão. É isso que eu estou falando, já estava um desgaste muito grande, não havia ainda nem essa, vamos dizer assim, essa jurisprudência. O benefício da dúvida ao STF neste caso. Sim, claro, sem dúvida. Não havia clima, e essa coisa da delação também não era um instrumento tão ainda, né? Agora sim, agora está muito claro. Então, acho que as circunstâncias hoje são diferentes. O Moro ele realmente explorou e continua a explorar todas as possibilidades desse instrumento, né? Que não haviam sido exploradas até então, né? Pelo menos da Contento. Agora, tudo isso aí eu ia falar, é curioso, né? Como os círculos vão se fechando, né? Mataram o Celso Daniel lá atrás, hoje tudo isso está acontecendo com essa gente, a gente pode chamar de a vingança de Celso Daniel, né? É incrível, eu escrevi lá, 6 dos envolvidos, diretamente envolvidos, estão presos. Incrível, né? Um está morto e 2 soltos, Lula e Gilberto Carvalho, seminarista. O conselho ao PT, esse negócio de ficar matando gente não é bom não, viu? Sobretudo quando você deixa pegadas como no acobertamento da propina e do acobertamento do caso, como foi o que ocorreu,
Daí é... Bom, não adianta, né? um caso abominável. A família do Celso Daniel, que está refugiada, né? Saiu do país, ameaçada, né? É uma situação que, se você pensar... Terrível, terrível. Não, e humanamente, Marinho, pensa na Miriam Belchior, que serve essa gente até hoje, ex-mulher do Celso Daniel. Imagina a cabeça dessa mulher. Imagina que cabeça doente. Quando você lê isso daí, quando você abre o Antagonista e vê essa história, que o dinheiro de fato foi para o Ronaldo Maria Pinto para ficar calado sobre o esquema de propina em Santo André, e você fica ali na Caixa Econômica Federal, presidente da Caixa Econômica. É uma deformação de caráter que eu não consigo nem conceber. Bom, vamos lá, vamos trabalhar hoje um dia histórico, mais um. Dois dias históricos seguidos. Mais um dia de fila de ladrão, né? Mais um dia de fila de ladrão. E um aplauso para o Antagonista, que sempre disse, né? Se há algo que vai destruir a CRIM e o PT, é a Lava Jato. E, de fato, para quem dizia que a Lava Jato só ia ficar pegando peixe pequeno, não vai pegar petista, não vai denunciar, não. Tá bom, espera. Abração, tchau. Tchau.